você pensa que pneu é tudo igual, hoje chegou o momento de você mudar sua mente, porque eles são muito mais importantes do que você imagina. Conforto, segurança, desempenho dependem disso. Mas quando muita gente pensa em pneus, só lembra de algumas marcas, só que tem uma que está no top 10 de mais valiosa do mundo e ela já está mudando o jogo aqui no Brasil, como globalmente, inclusive batendo o recorde mundial de velocidade com um carro a quase 500 km por hora da BYD. Que história é essa? Eu tô falando da JIT, uma empresa com sede em Singapura que desenvolve pneus com altíssima tecnologia, um padrão global, engenharia alemã aplicada aqui. Ela tem mais de 70 anos de história, no Brasil como grupo, mais de 30 anos, e é a preferida de diversas marcas para equipar os seus veículos de forma original. Inclusive marcas que estão revolucionando o mercado com pneus JIT. Você tem para carro de passeio, para off-road, para diversas aplicações, alta performance e muito mais. E ela tem uma premiação absolutamente fenomenal como referência também em sustentabilidade. Para contar tudo isso para você, inclusive no mundo dos eletrificados, a gente está aqui para desvendar todos esses segredos. Então chegou o momento, bora lá, vamos nessa! Você pode reparar, cada vez mais nas ruas e estradas do Brasil você encontra pneus da JIT, uma série de montadoras líderes de mercado, cada vez mais equipando os seus carros de modo original com pneus JIT, sempre com um foco muito claro em 4 pilares aqui. Então a gente tem segurança, tecnologia, performance e durabilidade. O pneu do seu carro tem uma importância crucial. É ele o único ponto de contato com o solo e dessa forma tem uma interferência claríssima quando a gente pensa na sua segurança, no seu conforto, no seu bolso, na sua tranquilidade. E tudo aquilo que a gente está falando aqui você vê na prática. Então a gente tem aqui um pneu JIT equipando de forma original esse BYD Song Plus. Toda a família Song, que é a líder nos SUVs híbridos no Brasil, tem pneu JIT de forma original. E olha só, quando a gente chega aqui perto, o desenho de banda, essa superfície toda muito bem trabalhada. E só para você ter ideia, como referência, algumas linhas da JIT podem oferecer, por exemplo, uma redução na distância de frenagem no molhado de cerca de 7%, mais controle em pista seca de 5% e um potencial de durabilidade até 20% maior. Realmente isso tudo é muito impressionante. Só que não para só na BYD e vamos falar de Brasil aqui também. Afinal de contas, a JIT cresce cada vez mais aqui no nosso país e ela foi escolhida também para o desenvolvimento do pneu para o Volkswagen Terra. Um projeto recente, chegou com alto impacto, vendendo muito. E a JIT, com esse desenvolvimento global, levou esses pneus para a pista de testes na Espanha e, mais do que tudo, muitos testes depois de rodagem aqui no Brasil, para garantir que você roda com tranquilidade. Eu falei de algumas marcas, mas ela também equipa de forma original aqui no Brasil modelos da Caoa Chery, da GWM, da Jack. Eu não sei você, mas eu gosto muito de histórias, de cases reais. E agora a gente tem um dos mais impressionantes da história. Sabe por quê? A JIT equipou o veículo que bateu o recorde mundial de velocidade a quase 500 km por hora. A gente está falando do modelo da BYD, a marca Yangwang, o 9X Extreme, que atingiu a velocidade impressionante de 496,2 km por hora. Agora, eu sei o que você deve estar pensando por aí, e é mais ou menos o seguinte: vem cá, Lian, mas será que pneu importado é bom? Hoje o jogo é diferente. Mais importante do que pensar se é importado, se é nacional, é entender as diferenças, porque podem existir pneus ótimos ou não tão legais nos dois cenários. E por que isso faz a diferença? É realmente complicado quando não há engenharia, quando não há desenvolvimento, quando não há garantia, quando não há
pós-venda. Mas aqui com a GT o jogo é outro, afinal de contas a gente tem tecnologia de ponta, múltiplas validações, marca OEM, é utilizada de forma original por diversos fabricantes ao redor do mundo. Produção e desenvolvimento com padrões globais. São dezenas de milhões de pneus vendidos. Então, quando você escolhe GT, você está fazendo uma ótima opção para rodar no seu carro, você, sua família, para onde você quiser, com toda tranquilidade. E o foco dela é muito claro. Que ela é boa em produzir, em desenvolver. Então, a gente tem 5 fábricas mundiais, 3 na China, uma na Indonésia e outra nos Estados Unidos. Só que mais do que tudo, um R&D global. Isso daí, sabe o que é? Global One R&D. Que história é essa? Um unificado padrão global de Research and Development, de pesquisa e desenvolvimento. Então todos os centros compartilham as informações para que haja eficiência no processo construtivo dos pneus da GT. Ela tem também um simulador chamado de Myra, que fica lá no Reino Unido e ele permite uma modelagem matemática para que se consiga analisar o que vai se tornar um pneu antes mesmo dele existir. Tudo isso com simulações no computador. E claro, a GT tem uma linha super completa para veículos de passeio, utilitários, SUVs, caminhonetes, para rodar muito bem, tanto no asfalto como na terra e em diferentes condições. A fábrica nos Estados Unidos é uma prova relacionada a isso, afinal de contas lá a gente tem pneus all season para todas as estações. Por isso a GT, com a presença global, testa em diferentes condições climáticas, porque isso altera muitos fatores. E claro, também as condições de aderência. Por isso, quando você roda com GT, você roda tranquilo. E se a gente está falando de diferentes condições de aderência e clima, olha só agora, na chuva, a gente rodando aqui em estrada de terra. Lembrando que a GT também tem um histórico de participações em rallies, em competições off-road, inclusive aqui no Brasil com a BYD Shark. Então olha só onde a gente consegue chegar rodando com GT nesses destinos fabulosos. Então, para você que de repente fica na dúvida em relação à escolha de um pneu importado, vou te dar uma sugestão. 3 perguntinhas. Então vamos começar pela primeira, para saber se a marca é confiável. Eu costumo usar isso. Essa empresa tem presença global, expressividade no mundo, atua no automobilismo. Esses pontos são muito importantes porque é nesse fator que a gente vai entender o padrão de fabricação, de pesquisa, de desenvolvimento para atender tanto países com características semelhantes ao Brasil, como também aqueles mercados ainda mais exigentes. A segunda pergunta é a seguinte, vem cá, essa marca equipa carro 0 km? Na hora de uma montadora, líder de mercado, escolher uma fabricante de pneus para equipar o seu carro no momento que sai da fábrica, ali não é no achismo não, é no teste, na confiança, na pesquisa e isso tudo com muitos dados e validações. Por isso, quando uma marca como a GT equipa um carro 0 km, essa validação é super importante. E a terceira é a seguinte, eu tenho esse pneu aqui, será que ele tem assistência pós-venda, garantia aqui no Brasil? Porque não adianta de repente a gente ter um produto de qualidade e depois, se houver algum imprevisto, a gente ficar na mão. Aí não tem o que fazer. Você tem visto aqui no Brasil a impressionante chegada dos veículos chineses. E para você ter uma ideia da força da GT lá, ao longo da última década foram mais de 120 milhões de pneus vendidos pela GT naquele mercado. Realmente é impressionante. E quando a gente pensa na GT e no reconhecimento que ela tem pela indústria automotiva, são mais de 300 modelos globalmente que usam GT quando deixam as fábricas. A gente tem a onda, a revolução dos veículos eletrificados. E nesse caso, há um padrão de exigência muito superior em relação aos pneus. Por quê? São veículos mais pesados, a gente tem baterias aqui e também o torque imediato. Isso tudo faz com que a banda do pneu seja muito mais exigida. E claro, quando a gente tem o silêncio ao rodar, olha só, o carro tá ligado aqui, ó. Silêncio. Porque aqui é necessário uma união de vários fatores. A gente precisa ter um peso adequado, uma eficiência energética, inclusive pensando em autonomia, redução de custos,
durabilidade, também baixo nível de ruído, uma tração interessante e, claro, isso tudo com muita segurança e conforto. Agora você deve estar se perguntando como a GT se posiciona no mercado, por isso é importante entender esse segmento dos pneus. Então, no mercado de entrada, a gente tem aqueles de baixo custo, que tem toda uma estrutura mais simplificada. Depois a gente tem o padrão intermediário, que já equilibra pontos importantes. E no topo nós temos os premium, que agregam elementos de desempenho, performance e tecnologia. Só que o que é interessante da GT? Ela consegue, por uma condição financeira muito atrativa, trazer diversos pontos que só os premium oferecem. E eu falei do foco da GT, que é produzir, fabricar. Aqui no Brasil, ela conta com um parceiro local com ampla capilaridade para fazer a distribuição, ser responsável pela instalação, garantia. Então são mais de 65 pontos onde você pode encontrar a GT aqui no Brasil. E para você ter uma ideia do reconhecimento das montadoras em relação à GT, recentemente ela recebeu prêmios tanto da GM como da BYD, Dongfeng, Nissan, Proton. Agora sabe qual é o campo de provas perfeito? É o automobilismo. E por isso que a GT também está nas pistas. Para você ter uma ideia, são anos de participação nas 24 horas de Nürburgring e sem nenhuma falha nos pneus. Inclusive, lá tem uma equipe 100% feminina que corre com GT. Isso é fenomenal. Inclusive, categorias da FIA adotam de forma oficial os pneus da GT que você pode comprar. E se ela dá show na pista, também, claro, no off-road. Inclusive, no Dakar, a gente teve veículos rodando com GT. Eu não sei você, mas eu pessoalmente sempre gosto de muitos desafios novos. São aqueles momentos que a gente testa, aprende, evolui. E já deu para sentir que a GT é do mesmo time, né? E uma prova disso muito impressionante é que ela está num super desafio agora. Sabe qual é? ID Buzz World Tour. Que história é essa? Em parceria com a Volkswagen, a gente tem pneus GT equipando uma nova Kombi elétrica que está rodando o mundo inteiro. Olha só a rota inteira que ela já fez no momento deste vídeo e o melhor de tudo, vai passar pelo Brasil também. Então fica ligado, é a GT rodando o mundo inteiro com eletrificação, com engenharia e tudo aquilo que só ela oferece. E no começo do vídeo eu falei que ela está no top 10 global das marcas mais valiosas de pneus. É isso mesmo, pelo segundo ano consecutivo, na 9ª posição como uma das marcas mais valiosas do planeta quando a gente pensa nesse componente tão essencial. É uma empresa que tem tradição, tem história, tem presente, tem todo esse conjunto de vendas globais, mas também um compromisso muito forte com a sustentabilidade. Então ela foi recentemente premiada com um troféu muito importante, EcoVadis, na categoria Platinum, como uma referência. E ela está no top 1%. Top 1% quando a gente pensa em ESG no mundo, relacionando isso às fábricas de pneus. Agora, depois disso tudo, me diz uma coisa, você é de qual time na hora de comprar o pneu do seu carro? Só compra das tradicionais, alternativa A. Alternativa B, só compra aquele suposto custo-benefício e corre o risco do barato que sai caro, ou prefere a opção C, de empresa que traz tecnologia, segurança, performance, durabilidade, confiabilidade e ainda é a escolhida por diversas fabricantes. Então, eu, se fosse você, consideraria bem essa opção C, lembrando que ela também alia excelente condição financeira. E o melhor é que com o GT a gente chega em qualquer destino fabuloso para poder curtir com paz e tranquilidade paisagens tão incríveis como essa. Vem cá, você imaginava tudo isso? Agora vai ficar de olho para conferir os modelos da GT, tanto na hora de ver na rua, como na hora de escolher para o seu carro e também na hora de comprar um veículo 0 km. Quando você vir GT, você sabe que tem tudo isso aqui no desenvolvimento desse pneu, que alia segurança, tecnologia, performance e durabilidade. Na prática, você vai rodar
tranquilamente no asfalto, no off-road, quando precisar de performance. Realmente é uma combinação impressionante e não é à toa que ela bateu recordes, cada vez mais vende, tem sustentabilidade e tudo isso para você escolher bem e podendo rodar com tranquilidade. Lembra sempre, o item de segurança mais importante do seu carro é o pneu. E quando você conta com uma marca com esse padrão de confiabilidade, faz a diferença. Agora diz aí o que você achou, porque o mundo dos carros, dos veículos, roda sempre aqui no Autovídeos, com paixão e entusiasmo sempre para você. Então valeu demais pela atenção, obrigado e um grande abraço!